artigo que diz o efeito dos ciclos de fome e realimentação na espermatogênese e esteroides sexuais na tilápia do Nilo. É o trabalho do professor Rafael Magno e os alunos responsáveis são Andresa Melquides, Maria Clara Braga, Micaele Ferreira, Natan Pio e Sofia Ferreira. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da alimentação restrita sobre a espermatogênese da tilápia do Nilo. Espermatogênese é a sucessão de processos de divisão e diferenciação celular, mediante os quais se formam os espermatozoides. Para isso, machos adultos foram submetidos a ciclos de inanição e realimentação, períodos alternados de inanição e alimentação, por 7, 14, 21 e 28 dias. Após 7 dias de inanição, os níveis glicêmicos e lipídicos foram significativamente reduzidos, seguidos pela redução da testosterona plasmática T e 11-testosterona, 11-KT. Além disso, a redução da proliferação de espermatogônias e aumento da apoptose de espermatócitos, espermátides e espermatozoides foram observados nos grupos de fome. Nos grupos de realimentação, os esteroides sexuais e a proporção de células germinativas não tiveram alterações significativas em relação ao grupo de controle, exceto para as espermatozoides. Neste sentido, o presente estudo sugere que a fome após 7 dias reduz progressivamente T e 11-TK, resultando em danos à produção de células espermatogênicas, enquanto a realimentação pode retardar a espermatogênese, mas não leva ao comprometimento testicular. A deficiência nutricional está associada a mudanças metabólicas que podem ser refletidas nas concentrações circulantes de hormônios, como testosterona, gonadotrófinas, que regulam a espermatogênese e a maturação testicular. Além do comprometimento hormonal, a deficiência de nutrientes interfere na espermatogênese, principalmente a deficiência de íons e vitaminas que atuam protegendo o testículo contra danos oxidativos e melhoram a qualidade do esperma, bem como relacionados com a diferenciação de espermatogônias. Em peixes, longos períodos de jejum também podem influenciar negativamente o potencial reprodutivo, dependendo da espécie, sexo e idade do animal e a sua capacidade de mobilizar as reservas de energia. A espermatogênese dos peixes é um processo cíclico, finamente regulado por fatores endócrinos, parócrinos e autócrinos, que envolve interações complexas entre células somáticas e germinativas. Bom, meu nome é Natan e eu vou falar sobre os materiais e métodos. No projeto experimental em amostragem de peixe, foram escolhidos 94 exemplares machos de tilápia do Nilo e foi realizado no laboratório de aquicultura Láqua, da UFMG. Foram distribuídos em 6 tanques durante 30 dias com todos os parâmetros estáveis. No experimento, os peixes foram divididos em 3 grupos. Controle, contendo 30 indivíduos, alimentação normal, com ração, 32%, e foi retirado amostras dos peixes com 7, 14, 21 e 28 dias. Na realimentação, contém 32 indivíduos. Porém, é subdividido em 3 grupos. Realimentação 1, retirada com 14 dias, após uma semana de fome, seguido por uma semana de alimentação. Realimentação 2, retirada com 21 dias, após uma semana de fome, seguido por uma alimentação e outra de fome. E, por último, realimentação 3, retirada com 28 dias, após alternar 2 semanas de fome e alimentação. E, por final, o último grupo era submetido à fome total, e contendo 32 indivíduos, e a retirada de amostras com 7, 14, 21 e 28 dias. Vale lembrar que esses grupos eram divididos em 2 tanques. Após esses experimentos, foram recolhidas amostras de testículo, plasma sanguíneo, e fizeram monitoramento do peso e comprimento, usando diferentes técnicas. Pode passar, por favor. Na microscopia de luz, foi o tecido do testículo foi fixado com fluido de Buckham por 24 horas e corado com hematoxilina e eosina. Na microscopia eletrônica, foi fixado em solução de Karnofsky, contrastadas com acetato de uranila e citrato de chumbo. Pode passar, por favor. Os parâmetros bioquímicos do sangue,
coletados por seringas heparizadas, transferidos para tubo Epidorf a 4 graus, também heparizados. Foram coletados 2 ml de sangue e centrifugados a 4 minutos a 30.000 RPM e armazenados em um freezer a menos 80 graus. Ensaio túnel. A fim de detectar a fragmentação apoptótica de DNA, amostras de testículos de cada peixe foram fixadas em solução de paramorfodeído a 4% por 24 horas em 4 graus, embebida em parafina e seccionada com 5 microns de espessura. No controle negativo, o tratamento com TDT, desoxinucleotídeos, foi omitido. Na imunohistoquímica, as amostras de testículos foram submetidas a reação imunohistoquímica para detecção do anticorpo Ki67, sigma, um marcador de proliferação mitose celular. Para o controle negativo, uma das seções não recebeu o anticorpo primário. Pode passar, por favor. Esteroides sexuais de plasma. Para a determinação de testosterona, 11, cetotestosterona e cortisol, as amostras de plasma de cada peixe foram armazenadas a menos 80 graus. A sensibilidade do ensaio foi de 3,9 pirograma por mililitro, testosterona, 0,8 pirograma por mililitro, 11 cetotestosterona, e 2,5 nanograma por mililitro de cortisol. Na morfometria, grupo de imagens foram escolhidos aleatoriamente. As imagens histológicas foram obtidas por sistemas Ax-Axiovision acoplados ao microscópio Axioplan 2-ex. Na análise testicular e células positivas, para Ki67 e túnel, foram escolhidos 30 campos aleatórios, fotografados com aumento de 400 vezes. As imagens foram analisadas no software imagem, usando uma grade de 540 pontos. A proporção de células somáticas e germinativas foi determinada com base no número de pontos em as células testiculares, em relação ao total dos pontos analisados em cada campo. E, pode passar, por favor. Por final, na análise estatísticas, os resultados foram analisados usando um MITAB 16.1 e GraphPad Software Prism 6.03. Como os dados não apresentam distribuições normais, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis, seguido pelo teste post-hoc de Dunn. Os resultados foram considerados significativos em um intervalo de confiança de 95%, e os valores foram expressos com média mais ou menos 100. Obrigado. Os resultados da pesquisa estão representados em 5 partes, com auxílio de imagens que os representam visualmente, que eu vou comentar ao final de cada tópico. O primeiro tópico trata de alterações testiculares e índices biológicos. Os animais dos grupos controle e realimentação não apresentaram alterações histológicas relevantes nos testículos, como na figura A. Após 7 dias de inanição, células germinativas em diferentes estágios de desenvolvimento tinham a cromatina altamente compactada, na figura 1B, e espermatogônios indiferenciados do tipo A, com vacuolização citoplasmática, que foram observadas, na figura 1C. Nos peixes com 14, 21 e 28 dias de inanição, infiltrado inflamatório, espermatogônios e espermatócitos na luz tubular e hiperplasia de células de Leydig também foi detectada, na D e E. Os animais submetidos a 28 dias de inanição apresentaram regiões testiculares com desorganização e degeneração dos túbulos seminíferos. E os tempos de amostragem de fome de 7, 14, 21 e 28 dias mostraram espermatócitos com citoplasma vacuolado e mitocôndrias degeneradas sendo liberadas no lúmen junto com detritos celulares e corpos apoptóticos, na figura G e I.
As espermátides apresentam normalidades na compactação de cromatina, figura J e L, além das alterações histológicas e ultraestruturais descritas acima. Os animais submetidos a ciclo de inanição e realimentação apresentaram testículos com IgS significativamente menor quando comparados com o grupo controle, a figura MN. E a figura 1, que eu já dei uma breve comentada, mostra os resultados descritos no ponto. Cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina, de A a F, cortes ultratesturais de G a L e índices biológicos de testículos da tilápia do Nilo, de MN. Pode passar, por favor. No tópico 3.2, vamos tratar da morfometria das células germinativas e somáticas. Na fase espermatogonial, a proporção de espermatogônios tipo A não diferenciadas e diferenciadas, Aldan de ADIF, foi reduzida nas fases de inanição 21 e 28 dias. Em contraste, a proporção de espermatogônios do tipo B não apresentou diferença entre os tratamentos presentes. A fome por 7, 14, 21 e 28 dias afetou a fase espermatocitária, levando a uma redução significativa na promoção de espermatócitos, 2B. Mas não houve variação nos tempos de realimentação 1, 2 e 3 da amostra em relação ao grupo controle. Durante a espermiogênese, nenhuma variação foi encontrada na proporção de espermátides, mas uma redução na proporção de espermatozoides foi observada em todos os tratamentos, quando se compara com o grupo controle, figura 2B. A proporção de célula de Leydig foi maior em todos os tempos de amostragem em animais submetidos à inanição. C. Os animais dos tempos de realimentação 1, 2 e 3 também foi observado um pouco aumento na proporção das células de Leydig. Além disso, houve uma redução significativa na proporção de células de Sertoli no período de inanição de 21 dias. O tecido intersticial não apresentou alterações apenas nos 14 dias de restrição alimentar total, quando houve aumento em relação aos demais grupos. E na figura 2, a gente consegue representar de A a C proporção de células germinativas e somáticas durante a espermatogênese de tilápia do Nilo submetida a ciclos de realimentação e fome. Pode passar. No terceiro tópico, a gente tem parâmetros bioquímicos no sangue, em que nos tempos de amostragem de inanição de 7, 14, 21 e 28 dias e realimentação 2, a glicemia foi menor do que observado no grupo controle, e os níveis plasmáticos de colesterol total e triglicerídeos foram maiores no grupo controle quando comparados aos grupos experimentais, exceto para a realimentação 1. E esses resultados são visíveis na tabela 1. Pode passar, por favor. No 3.4, temos concentrações plasmáticas de andrógenos e cortisol. Os animais submetidos a 7, 14, 21 e 28 dias e no tempo de realimentação 2 de inanição apresentaram redução significativa nas concentrações plasmáticas de onde cetotestosterona e testosterona em relação ao grupo controle, na figura 3A e B. Os níveis de cortisol plasmático foram maiores na fome de 7, 14 dias e realimentação 2, quando comparados ao controle, mas nenhuma variação foi encontrada entre o grupo 28 e o grupo controle. Durante a inanição, um pico de cortisol foi encontrado 7 dias após o início do tratamento e foi reduzindo gradativamente até atingir valores próximos ao do grupo controle. E isso mostra na figura 3, em que efeito dos ciclos de realimentação e da fome nas concentrações de andrógeno e cortisol em tilápia do Nilo. É isso. E no último tópico agora. No último tópico temos proliferação celular e apoptose, em que o grupo realimentação apresentou poucas alterações nas análises morfológicas, por isso a proliferação celular e a apoptose foram avaliados apenas nos grupos controle de jejum. A proporção de células A1, ADIF e Sertoli positivas para Ki67 apresentou diminuição após 21 e 28 dias com restrição alimentar total. Nos tempos de amostragem de fome, 14, 21 e 28 dias, a proporção de espermatócitos turno-positivos, espermátides e espermatozoides aumentou significativamente e progressivamente ao longo do curso da restrição alimentar, como na figura 4C, D e F. Na figura 4, a gente consegue observar a técnica de imunistoquímica para Ki67 de A a D e ensaio túnel de C a D em testículos de tilápia do Nilo de grupos de controle e de fome. Então, o presente estudo mostrou o que outros trabalhos já haviam indicado, que o estresse nutricional afeta negativamente o metabolismo e as funções hormonais, sendo geralmente as fêmeas mais sensíveis nessa situação.
Na tilápia do Nilo, foi então possível observar alterações morfológicas severas no desenvolvimento das células germinativas durante esse período de jejum. Essas alterações têm relação com o aumento da apoptose e redução da proliferação celular. Em outros estudos citados no presente trabalho, relatam que o índice gonadossomático, GSI, é um indicador do desenvolvimento gonadal, amplamente utilizado para avaliar o efeito de diferentes estressores ambientais na reprodução de peixes. E esse estudo mostrou que a redução do GSI durante a restrição alimentar está associada a alterações morfológicas no testículo da tilápia do Nilo, que podem estar relacionadas com o mau estado nutricional, culminando na redução de andrógenos e elevação do cortisol. Faz a gente voltar ali no início, que esses estressores nutricionais afetam o metabolismo e as funções hormonais. Em relação aos lipídios, a restrição alimentar em curto período causa o aumento dos níveis de lipídios no plasma. Já por longos períodos, a lipogênese é deprimida, enquanto a lipólise é acelerada. Estudos mostram também que foi observada a redução do colesterol em diferentes espécies que são submetidas à restrição alimentar. E esse colesterol, ele é essencial para a síntese de testosterona nas células de leite, o que justifica a redução dos níveis de testosterona, bem como o 11-ketotestosterona no presente estudo a partir de 7 dias. O baixo nível de colesterol no plasma é igual à baixa produção de testosterona. Cortisol atua negativamente em todos os estágios da espermatogênese. Altos níveis de cortisol estão relacionados à redução do potencial esteroidogênico das células de Leydig, reduzindo sua sensibilidade ao hormônio luteinizante. Seus níveis elevados estão relacionados à diminuição de cetotestosterona, aumento da apoptose e diminuição da proliferação da célula de Leydig. Proliferação das células de Leydig. 7 dias de inanição pode ser um mecanismo compensatório para aumentar a esteroidogênese e a produção de andrógenos, a fim de apoiar a espermatogênese e a produção de esperma na tilápia do Nilo em condições de fome. Baixa concentração de testosterona e cetotestosterona. A baixa concentração de testosterona observada neste artigo pode estar associada à redução de espermatogênese após 7 dias de inanição. Também, as células germinativas dependem de sua associação às células de Sertoli para se desenvolver e sobreviver. Intercalação dos períodos de jejum e alimentação. Os dados sugerem que a realimentação altera os níveis de carboidratos e lipídios, induzindo o crescimento compensatório na tilápia do Nilo. Restrição alimentar versus ciclos de realimentação. Os resultados indicam que a restrição alimentar total prolongada está associada a graves danos à função testicular e morte das células germinativas. Entretanto, os ciclos de realimentação, podendo atrasar a espermatogênese, não resultam em danos permanentes à função testicular e podem ser recomendados para a manutenção de matrizes. O artigo apresentado foi desenvolvido no Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no Laboratório de Aquacultura da Escola de Veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais e na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no Programa de Pós-Graduação em Biologia de Vertebrados. Deixo aqui nossos agradecimentos. Obrigada.